Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Um total de 11 volumes em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa eventualmente, quem sabe, até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. A coleção Viver Aprender para o segundo segmento do ensino fundamental está organizada por disciplinas, em 4 volumes, 6º ano, 7º ano, o 8º ano e depois o 4º volume com o 9º ano. Cada um dos volumes contém os conteúdos de todas as disciplinas. Como podemos ver aqui já no sumário, temos língua portuguesa, arte, língua estrangeira, história, geografia, ciências e matemáticas. Isso não quer dizer que não exista um planejamento para que esses conteúdos se relacionem. História e geografia interagem bastante com o seu conteúdo e muitas vezes com ciências também. A proposta da coleção é buscar conteúdos significativos para os adultos, pensando nesse conjunto de conceitos de cada uma das áreas de disciplinas da educação básica, mas que tem um significado relevante para pessoas que estão já numa outra fase de aprendizagem em que os conceitos específicos de cada área começam a aparecer de maneira mais efetiva. Por isso, vamos usar elementos da vida cotidiana como os jornais, os problemas urbanos, os desafios do mundo do trabalho, por força do próprio edital publicado para a construção dessa coleção. O livro do professor tem uma característica um pouco diferente. Enquanto o livro do aluno está organizado com todas as disciplinas para, por exemplo, o chamado 6º ano, o livro do professor tem uma outra característica. Ele agrupa por disciplina todos os conteúdos trabalhados nos 4 blocos referentes a 6º, 7º, 8º e 9º ano do segundo segmento. Na verdade, se repetem os mesmos conteúdos com as indicações para o professor. A diferença fundamental é que ele está encadernado de um outro modo. Existe um livro do professor que é específico de geografia, um outro que é específico de ciências, um outro que é específico de matemática e assim por diante para todas as disciplinas. O livro do professor para o segundo segmento, temos aqui no início algumas orientações sobre a concepção e estrutura da obra e também algumas indicações mais conceituais antes de se iniciar o trabalho com os conteúdos. Fica evidente aqui no sumário, então, como está organizado, que no mesmo livro estão os conteúdos para o professor referentes ao 6º ano, ao 7º ano, ao 8º ano e ao 9º ano. Vocês terão agora a oportunidade de entrar em contato com os autores dessa obra para conhecer mais de perto quais foram os pressupostos e algumas indicações também de uso dessa coleção para o segundo segmento. Quando nós nos sentamos para fazer essa coleção, para escrever esse livro de língua portuguesa, nós pensamos, em primeiro lugar, que concepção tínhamos a respeito desse ensino. E a nossa opção foi encarar a linguagem como interação e ver na língua portuguesa, no ensino da língua portuguesa, a formação de um usuário dessa língua, na leitura, na escrita, na fala e na escuta. Isso porque
entendemos que a linguagem é uma forma de comunicação, de interação com o outro, e ela se dá por meio de textos. Assim, o ensino não podia ser diferente, senão pela opção de escolher gêneros textuais e, a partir deles, desenvolver essa competência linguística. Escolhemos textos ficcionais e não ficcionais. São 4 capítulos para cada ano, e pensamos num trabalho em que alguns gêneros textuais eles reaparecem de forma aprofundada, pensando num currículo em espiral. Isso significa que vai acontecer, por exemplo, de poesia aparecer em 2 anos, o jornal ser retomado em todos os anos, de diferentes formas, com diferentes gêneros. A narrativa aparecer em contos populares e aparecer também em crônica. E, dentro disso, o estudo da gramática. Não a gramática por ela mesma, dos conceitos gramaticais, mas o estudo de elementos gramaticais para o aluno se apropriar desses elementos para desenvolver, para se desenvolver, para se tornar mais competente na escrita, na escuta, na fala e na compreensão de textos. Há um item também em cada capítulo que é de leitura de imagem. Então nós temos leitura de imagem de tirinhas, leitura de fotografia, leitura de infográfico, leitura de uma escultura, que é uma outra competência, uma outra habilidade muito importante nos dias atuais. Se você vai ler um texto de exposição de um assunto científico, se você vai ler um texto de exposição de assunto histórico, se vai ler uma reportagem, esses gêneros textuais, eles geralmente vêm acompanhados de imagem. E saber ler, saber interpretar o que essas imagens dizem é também uma necessidade contemporânea. Outro destaque que eu queria fazer é sobre os gêneros expositivos, gêneros textuais expositivos que são predominantes na vida escolar, na vida do estudante. Então, por exemplo, verbete de enciclopédia, verbete de dicionário, um texto de artigo científico, né, um texto de exposição de um conhecimento científico. Há capítulos que vão trabalhar como estudar um texto de estudo, como ler um texto de estudo e como estudar. Então, tem lá explicações ou atividades para resumo, para esquema, como grifar, o que grifar, atividades muito completas que vão preparar o aluno não só para se desenvolver em língua portuguesa, mas, consequentemente, na sua vida de estudante, porque ele estará se apropriando de habilidades de estudo. A questão do jornal também, a leitura de jornal, naquela concepção de formar um cidadão crítico, que tenha uma leitura crítica da realidade. São várias atividades e vários capítulos dedicados ao estudo do jornal. Desde como o jornal é organizado, como o que é uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião, um editorial, a crônica, que também faz parte do jornal. Então, em diferentes momentos, em diferentes capítulos, é possível o aluno, então, ir se aprofundando no conhecimento, não só no conhecimento do que é um jornal, mas em como ler o que está dentro do jornal. Ou até essas notícias ou essas reportagens dentro de revistas, né? Com relação à argumentação, são 2 capítulos importantíssimos no 9º ano, como opinar, como defender uma posição, como argumentar, a partir de textos de artigos de opinião do jornal e também de editoriais. Além dos textos escritos, há também várias atividades e várias possibilidades de estudo da linguagem oral. Então nós temos atividades com entrevista, atividades com debate, sarau, falar poesia, falar um poema em voz alta, não é? Conversar, dialogar, falas que necessitam de um preparo anterior, como são as falas em ocasiões públicas. Então não é a fala sem monitoramento, mas a fala estudada, a fala preparada, que é uma exigência hoje, em muitas ocasiões, no mercado do trabalho, né? Um outro aspecto que
que eu gostaria também de salientar é que nas atividades ou nos capítulos dedicados à leitura e à escrita, ao desenvolvimento da leitura, ao desenvolvimento da escrita, ao desenvolvimento da fala, há uma preocupação nossa de trabalhar os procedimentos que são necessários para aquele que lê com eficácia, para aquele que lê um texto com compreensão, e procedimentos de escrita, né, para quem vai desenvolver um texto, desde o planejamento desse texto, para quem ele é dirigido, qual é o contexto de produção, qual a finalidade dele, onde ele vai ser veiculado, que são elementos que sem os quais um texto pode não ser eficaz. Eles fazem parte da situação de produção de um texto escrito. E também elementos de situação de produção do texto oral. O meu destaque é para o ensino de procedimentos de leitura, de escrita e de fala pública, né, de oralidade em situações públicas. A gramática no livro, ela não está em capítulos dedicados a um item gramatical. Ela está sendo trabalhada para um texto ser melhor compreendido e para um texto ser melhor escrito. Então há todo um trabalho por exemplo, há uma crônica em que a gente trabalha o adjetivo naquela crônica e qual o efeito de sentido do adjetivo ali. E comparar esse exercício, essa atividade, com aquelas mesmas frases, com adjetivo, sem adjetivo, com adjetivos diferentes. Uma outra atividade com verbos, por exemplo, tempos verbais. Não há um capítulo sobre tempos verbais, mas atividades a partir de um texto lido em que o verbo tem determinada função e vários exercícios de reflexão sobre aquilo para aumentar, né, aumentar assim o conhecimento do aluno a respeito das possibilidades da língua. Porque nós acreditamos que com essas atividades, com muitas atividades ininterruptas, constantes, que o bom usuário da língua vai se formar. É essa a nossa intenção. Espero que todos apreciem o nosso trabalho, que foi feito com muito amor, muita dedicação. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.